A gente vai fazer a leitura do Zohar. Diz aqui, este é o livro das gerações de Adão. O Zohar revela um segredo que pertence a uma poderosa combinação de letras codificadas em um versículo dentro da Torá. O nome do Eterno é uma torre forte, e os justos correm para dentro dela e estão seguros. Uma vez que isso pode ser espiritualmente prejudicial, não renunciamos essa combinação das letras em voz alta. Não pronunciamos essa combinação de letras em voz alta. Em vez disso, olhamos e passamos olhos sobre as letras. O Rabi Abba revela que Adão recebeu um livro de segredos. Esse livro secreto foi passado de uma geração de sábio para outra. O livro foi trazido para o nosso reino físico pelo anjo Raziel. Quando Adão deixou o Gan Éden, o Jardim do Éden, o livro voou. Adão orou para o Eterno para que ele o devolvesse, e o Eterno concordou. Enoque possuía outro livro de conhecimento cósmico, que continha os segredos internos de toda a sabedoria. Os filhos de Adão e Enoque, ou Enor, são fundamentos e os princípios subjacentes da sabedoria da Kabbalah. Essa passagem nos conectam a semente original da Kabbalah, fortalece assim nossa conexão com este Zohar, todas as bênçãos que recebemos dela. O texto original, nós vamos ler aqui, vejam. Rabi Essa pergunta o que o versículo alude quando diz: este é o livro de gerações de Adão, um dia em que Elohim criou o homem, a semelhança de Elohim fez, macho e fêmea, ele os criou e os abençoou. Bereshit 5:1. O Rabi Abba respondeu: é um mistério sublime. Aprendemos que 3 livros são abertos em Rosh Hashanah, que é o Ano Novo, ou o Rosh Hashanah. Ou seja, o feminino, um livro, é dos verdadeiramente justos. O segundo é dos completamente maus. E o terceiro, dos medíocres. E aqui o Zohar discute apenas o primeiro livro. Há um livro sublime no princípio do firmamento que é Biná, do qual tudo, inclusive, a palavra escrita se origina. Há um livro do meio no princípio feminino, que inclui o superior e o inferior, ou seja, Zerampim, que combina Biná e Malhut. Este é o livro chamado de Torá escrita, e é o primeiro homem de todos os 4 aspectos de Adão em Atzilut, Beriá, Etzirá, Asiá, ou seja, Adão de Atzilut. Existe um terceiro livro, no princípio feminino, chamado As Gerações de Adão, ou seja, as gerações de Zerampim, chamado Adão. Este é o livro do completamente justo. E daí o versículo. Este é o livro das gerações de Adão, certamente se refere ao justo, que é Yesod de Zerampim, que gera gerações nos dias em que Elohim criou o homem à semelhança de Elohim. Após a revelação do livro das gerações de Adão, tudo se completou nos mundos superiores e inferior. E embora foram preservados pela mesma ordem, a frase macho e fêmea, ele os criou, é vaga, porque o texto deveria ser homem e mulher, ele é. Criou-os, isso porque foi incluído dentro do outro, ou seja, fêmea, foi incluída dentro do macho, quando de uma criação, isso porque eles eram dupla face, e ele cerrou. Pois bem, o texto aqui, agora eu passo para vocês para o slide, para a gente poder absorver. Olha como é que o nosso slide está bacana hoje, bem movimentado, não é? Dá até para a criança poder estudar, fica bem legal. Olha, a gente tem aí, olha, os tubarões, os peixes, a gente nem imagina o que é isso, né? Tem os dinossauros também,
os nossos amigos literalistas, que gostam de falar que Deus criou a Terra em 6 dias, né? Gosta de ficar guardando o Shabat, achando que o Shabat é como eles imaginam, a gente vai descobrir algumas coisas muito interessantes hoje. Pois bem, inicialmente, né, lá se citam 3 livros, e esses 3 livros, eles dizem o seguinte: o Rabi Yossi, ou Yessa, que ele fala sobre esse versículo, né, e ele começa uma discussão, ele fala sobre o homem que criou toda esse versículo da Torá que a gente vai olhar agora, e ele discute com Rabi Abba. Eles estão aqui conversando, perguntando, interpretando, lendo em hebraico. Então eles começam a analisar esse texto aqui. Sefer, a palavra Sefer é exatamente livro, não é? E tem a palavra Z, que é este. E tem a palavra Z e tem a palavra Zot, não é? Esse aqui é o este masculino, tá vendo? Esse é a parte masculina. Por quê? Vamos começar a entender um pouquinho aqui que o Zayin aqui é 7. E 7 são 7 sefirotes. E quer dizer que se são 7 sefirotes, a gente tem ali 7 sefirotes acima de Malhut, que é chamado de Zerampim, Neshama também, e tem a última letra Rei aqui, tá vendo? Que é a última letra Rei, a gente já viu nas aulas que ela termina em Zerampim, não nesse mundo de ego. Isso quer dizer, literalmente, não, isso quer dizer num sistema espiritual, porque sem a presença divina nós não vivemos. Depois segue a palavra Sefer, tá vendo? Se você pegar aqui, olha, Sefer, e botar esse vavzinho aqui no meio, você tem Sefirot. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho no nosso slide para a gente observar uma coisa. Olha, assim, ó, Sefirá. E aí, quando eu tenho no plural, aqui é uma Sefirá única, ou seja, pode ser Keter, Malhut, é o nome Sefirá. E quando há um conjunto, ou seja, 3, 4, um plural de plural, Sefirás, então é Sefirot, está no plural. Veja, termina no Ot aqui. Vamos dar uma olhada aqui no nosso texto original, vamos ver de onde nossos sábios tiraram essa ideia. Veja, se a gente passa esse Vav para cá, tá vendo? E deixa o Tav, a gente tem exatamente a palavra Sefirot. Se a gente pegar essa palavra também, ó, e juntar aqui abaixo, ó, com esse último fragmento aqui, ó, a gente também tem a palavra Sefirot. Sefirot. Então, veja, vamos lá de novo, ver se a gente consegue observar aqui, ó, Sefirot, tá vendo? Então, Sefirot uma vez e Sefirot 2 vezes. Olha que